tudo bem? Hoje, aqui no programa Pontuando, nós vamos falar de resíduos sólidos. Foi promulgada uma lei em janeiro de 2025 versando sobre resíduos sólidos, reaproveitamento, reciclagem. Nós vamos falar sobre isso. E apareceram nesses últimos dias algumas tentativas de mexer na lei e os especialistas da área acham que nós não devemos mexer nessa lei porque ela é extremamente benéfica. Bom, eu vou me ater ao texto, eu fiz aqui uma pesquisa ampla em três lugares diferentes, o DeepSeek, o ChatGPT e o Gemini. Mas eu fiz também essa pesquisa num outro site chamado Coin, e ela não teve sucesso. Ela ficou toda intercortada aqui. Fiz uns outros lugares aí também, não gostei muito do que li. Parece que a varredura aqui do material, tanto de análise de cientistas quanto de opinativos e de regulação ao redor do mundo e também no Brasil, parece que as IAs estão mais bem providas aqui de resumos adequados. Então, eu fiz uma triagem nessas três IAs, joguei o texto de uma contra a outra e percebi que eles são até complementares. Eventualmente a gente repete alguma coisa, né? Mas deu para consertar aqui e melhorar o texto. Bom, o texto é muito interessante. Antes de mais nada, eu vou pedir para você dar o seu like, deixar a sua curtida, né? Deixar o seu comentário, compartilhar principalmente, porque esse assunto é um assunto interessante. E peço mesmo que você compartilhe para que as pessoas possam assistir. Vou tentar fazer um texto que não seja muito extenso, de forma que não fique algo muito cansativo de ser lido, ouvido, né, pelas pessoas, já que isso aqui é um podcast no formato de vídeo, mas um podcast, e a gente quer atingir o maior número de pessoas possíveis, mas não apenas o cidadão comum, porque não depende só dele, isso aí depende muito de políticas públicas, políticas governamentais, depende do Congresso, depende de leis, e são diretrizes baseadas em temas científicos, não é um achismo, não é um gosto, não é um consenso sobre o que algum gosta ou o que outro não gosta. É um consenso dentro da ciência, o que todos acham, o que os políticos podem implementar, o que os governos têm capacidade de fazer, quais são as regras e quais são as exceções, porque também existem exceções. Então, vamos ler o texto e vamos tentar nos ater ao texto, porque não há muito o que comentar. Olha bem, o reaproveitamento de resíduos é uma estratégia crucial para mitigar impactos ambientais associados à geração e ao descarte inadequado de resíduos sólidos. É algo que nós temos que tomar cuidado porque existem riscos impactos ambientais. Foi feito para reduzir a extração de recursos naturais e promover a economia circular. Olha bem, foi feito para reduzir a extração de recursos naturais. Por exemplo, você vê essa acumulação de latinhas, né? Essas latinhas aí, elas economizam muito do alumínio que você vai retirar das jazidas lá, dos insumos que produzem o alumínio. Vai tirar o quê? Da natureza, né? Da terra. Você reduz essa quantidade. Isso aí é uma economia razoável. E não fica com aquilo ali perdido. Então essa reciclagem é um exemplo interessante. Existem muitos outros. Com o aumento de geração global de resíduos, que é estimado em 2,24 bilhões de toneladas anuais, olha bem, a geração global de resíduos ela é estimada em 2,24 bilhões de toneladas anuais pelo Banco Mundial, esse é um dado de 2023. Os países têm adotado políticas rigorosas para gerenciar, reciclar e, em alguns casos, importar ou exportar resíduos como matéria-prima. O pessoal tem falado de importar lixo, exportar lixo. Olha bem, o resíduo ele não é as coisas não são necessariamente lixo, né?
a ideia de lixo é o que você descarta, que você não quer, né? E a ideia não é bem essa. Aquilo que é tomado como lixo, em muitos casos pode ser reciclado. Uma boa quantidade de casos pode ser reciclado. O Brasil recicla pouco de materiais que são razoáveis. E nós temos que tomar cuidado com a importação de resíduos, porque eles podem chegar aqui no formato de um lixo efetivamente, e embora possam servir para algumas coisas, eles podem ser poluentes. Então, tudo isso está dentro da legislação, está sendo estudado. Mas em alguns lugares, alguns países, sentem necessidade de importar. Por exemplo, vamos supor, alguém pode importar a garrafa PET porque não tem produção de garrafa interna razoável para poder suprir a demanda de retorno. E pode importar essas garrafas, alivia um país e o outro dá finalidade para aquilo. Então, nesse sentido, a importação é razoável. Mas isso também é previsto em lei. O que nós não podemos é flexibilizar a lei e permitir que muita coisa aporte aqui em troca de dólares, em troca de dinheiro, né? Mas que não venha nos ajudar, que nos prejudique e não venha ajudar a nossa indústria. Então, a lei está pensando sobre tudo isso. E esse assunto veio à tona agora. É recente essa lei promulgada e nós temos aqui um tópico sempre associado ao meio ambiente. Achei importante falar sobre isso. Então, os países têm implementado políticas e legislações baseadas em ciência e evidências científicas para regular o comércio e a gestão de resíduos, visando a proteção ambiental e, como já foi dito, a promoção da economia circular. A economia circular é aquela economia em que você, por exemplo, você tem uma política pública que o catador de papel, o catador de latinha, o catador disso, entrega aquilo ali para um centro de beneficiamento e recebe em troca uma cesta básica, recebe em troca alimentos, e esses alimentos são produzidos por pequenos agricultores. Então isso aí faz a economia circular. O trabalho de um beneficia o trabalho de outro, e por isso economia circular. Bom, nós já falamos disso num programa aí de Cidadania Sustentável nesse canal, foi o nosso último programa aí. Dá uma olhada lá porque é muito interessante, nós falamos inclusive do câmbio verde. Bom, regulação internacional do comércio de resíduos. A Convenção de Basileia, nós vamos voltar a falar isso mais tarde, ela foi feita em 1989, é um tratado internacional que visa controlar os movimentos transfronteiriços de resíduos perigosos e seu depósito, especialmente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento, ou até subdesenvolvidos. Essa palavra subdesenvolvida não tem sido muito utilizada, então são os países em desenvolvimento. E alguns países que estão aí meio parados no tempo e no espaço e que recebem esses resíduos de qualquer maneira, e que são altamente poluentes porque eles não têm capacidade de tratamento. Então isso aí está sendo regulado altruisticamente, né? Porque se eu preciso de exportar, mas você não tem capacidade de receber, eu não posso fazer isso com você. Então isso aí está sendo uma regulação internacional. A convenção busca minimizar a geração de resíduos perigosos e garantir sua gestão ambientalmente adequada, porque não adianta você tirar alguma coisa aqui do nosso país e levar, por exemplo, um país da África, um país da Ásia, ou mesmo aqui na própria América Latina, e que lá ele seja depositado de qualquer maneira, né? No deserto de Tacoma, aqui no Chile, muita carga europeia de roupas tem sido colocada nesse deserto. Eu não sei se isso já foi resolvido, se está sendo regulado na atualidade, mas eu já tive a oportunidade de fazer um programa em que se falava das toneladas de roupa que deixava lá. Aquilo poluía o solo, algumas pessoas pegavam roupas ali e saíam vendendo, e se poluíam porque ficava num local que o sol, as tintas penetravam no solo, algumas roupas ficavam deterioradas, mas as pessoas estavam andando ali para pegar aquelas que ainda estavam boas. E isso além de ser a poluição do local, era também um perigo para as pessoas trafegando ali.
E eu não sei se isso já foi resolvido, mas isso é um problema crucial. Então não adianta você se livrar do lixo lá da Europa e mandar para cá. Então essa lei veio para cá na América Latina, no caso. E essa lei veio regulando isso aí para que a proposta seja ética, né? Eu exporto, mas eu exporto porque você precisa e você sabe mexer alguma coisa com aquilo. Eu importo se eu preciso daquilo. O ideal é não importar, reciclar o que nós temos aqui, e o ideal é que os outros não exportam o que não tenham necessidade de exportar, que possam fazer a reciclagem adequada, quando é possível, é claro. A União Europeia, por exemplo, ela regula rigorosamente as transferências de resíduos atualmente, né, proibindo exportação de resíduos perigosos para países não membros da OCDE e exigindo procedimento de notificação e autorização para outras transferências. Esse caso que eu citei aqui do deserto de Atacama, provavelmente ele trabalha no formato de uma espécie de contrabando, aquilo sai de lá de forma ilegal, porque a União Europeia, como uma união de países, ela não vai autorizar algo antiético dessa forma. Então, isso que eu falei aqui, se é que ainda existe ou existia, era feito de maneira desregulamentada, ou seja, por fora. Eu não posso garantir, eu teria que pesquisar. E eu não vou fazer isso agora, vamos continuar. Entretanto, a exportação de resíduos, especialmente eletrônicos, de países desenvolvidos para países em desenvolvimento, ainda ocorre, muitas vezes de forma ilegal. Eu acabei de falar e apareceu aqui no texto. Estudos indicam que cerca de 80% dos 40 milhões de toneladas de lixo eletrônico produzidos anualmente em países desenvolvidos são enviados para países como China, Índia e Nigéria, onde são reciclados em condições precárias, ou seja, eles chegam lá no formato de algo que será poluente, né? E às vezes não são reciclados, são retiradas peças e são vendidas, e ali no meio tem baterias, tem uma série de coisas que são extremamente tóxicas, não só para o solo, como para as pessoas. Quer dizer, para o solo, que depois vai redundar em lençóis freáticos, e para as pessoas, mas para as pessoas que manipulam aquilo ali diretamente, que querem vender, que querem fazer algo com aquilo. Então, é importante a gente saber como que isso está transitando no mundo. Como é que é o reaproveitamento de resíduos, as bases científicas para isso. O reaproveitamento de resíduos ele baseia-se em princípios da economia circular, já falamos isso, que visa manter materiais em uso pelo maior tempo possível, reduzindo desperdícios. Porque existe um tempo, né, de uso dos materiais, né? E esse tempo hoje em dia tem sido cada vez menor. A gente fala muito do obsoletismo programado, né? Por exemplo, você tem um celular que está lá completinho, com a bateria, com todas as funcionalidades dele, de repente ele para de funcionar porque não se adequa mais, a memória dele não absorve mais, ele não consegue mais baixar os apps, né? Os programas, e ele começa a ter algumas dificuldades que eu não sei devido ao que é tecnicamente, mas ele tem um obsoletismo programado. Então ele vai virar um lixo, quer dizer, um lixo em tese, ele vai ser descartado. Ao ser descartado, ele tem que ser reciclado, ele é um lixo eletrônico, né? Então, vamos torná-lo, vamos fazer ele entrar na economia circular. Algumas pessoas gostam de celulares antigos para fazer algumas coisas, então você vende para casas que fazem reaproveitamento, retira peça, e até onde que você pode ir com metal, o que vai fazer com metal, e as baterias, como é que você vai acondicionar para que elas não fiquem na natureza poluindo, né? E evitando desperdícios e contando também cientificamente, sabendo quais são os tempos úteis dos materiais, não só por obsoletismo, mas pela própria condição do material existente ali. A reciclagem de metais ela reduz em até 95% o consumo de energia comparado à mineração. Que você tem que minerar para chegar ao metal, e para tirar o metal e beneficiar e transformá-lo e jogá-lo para dentro da indústria, né? Então e isso gasta muita energia. Se você recicla o metal e atravessa essa fase da mineração e joga o metal para dentro da indústria sem que tenha que ser necessariamente todo ele vindo da mineração, que é consumista de energia, você reduz a quantidade de energia total do processo, o que é muito benéfico. Compostagem de orgânicos diminui emissões de metano, que é o CH4, que é um gás que é 28 vezes mais potente como efeito estufa que o CO2, né? Então,
a compostagem é uma coisa que pode ser feita, né? Resíduos eletrônicos contêm metais valiosos, como por exemplo ouro e cobre, mas apenas 17,4% são formalmente reciclados. Esse dado é da Global E-Waste Monitor de 2024. Mas apenas 17,4% são formalmente reciclados. Esse formalmente reciclados aqui não me deu a noção de que é o máximo que se consegue ou se é o máximo que está no prelo, vamos dizer assim, o resto está perdido por aí. Tecnologias avançadas como a pirólise de plástico e digestão anaeróbica têm sido implementadas na Europa e nos Estados Unidos para transformar resíduos em energia e novos produtos. Quer dizer, parece que existe uma bactéria que consegue fazer essa digestão aí do plástico, né, e a pirólise do plástico, que são movimentos algo orgânicos ou sintéticos, mas que de uma certa forma consegue transformar esses resíduos em fonte de energia e novos produtos. Importação de resíduos, uma necessidade, porém há desafios. Como é que seria isso? Alguns países importam resíduos para suprir demanda de matérias-primas recicláveis em suas indústrias. Por exemplo, a União Europeia exporta cerca de 32,7 milhões de toneladas de resíduos anualmente, com a Turquia sendo seu principal destino. No entanto, essa prática levanta preocupações ambientais e sociais, especialmente quando os resíduos são enviados para países com infraestrutura inadequada para seu manejo, um manejo seguro. Por exemplo, a cidade de Guiú, na China, tornou-se um exemplo negativo. Ela foi considerada o depósito de lixo eletrônico do mundo, até que a China, percebendo, proibiu a importação e resíduos sólidos não processados em 2020, porque ela sabia que ele chegava de qualquer forma, de forma legal e ilegal, muitos resíduos que seriam os lixos eletrônicos. Alguns países importam resíduos, é o caso da Turquia e a Malásia, que foi citado em cima, que recebe grandes volumes de resíduos plásticos para reciclagem, mas enfrenta problemas de contaminação e descarte ilegal. Esse dado foi do Basel Action Network, de 2023. A Suécia e a Alemanha importam resíduos para incineração como recuperação energética, devido à eficiência de suas usinas. Então, a Suécia e a Alemanha fazem um reaproveitamento desses resíduos de maneira que não é impactante no meio ambiente. Todo ele é usado para recuperação energética. Bom, regulação e exportação de resíduos. Diferentes países adotam políticas específicas para gerenciar resíduos, muitas vezes envolvendo o comércio internacional. Exemplo de regulação: a União Europeia, ela tem uma diretiva de 2008/98/EC que estabelece hierarquia de resíduos. Primeiro, prevenção, reutilização, reciclagem, recuperação energética e descarte, ou seja, aquilo que não é possível mais. Green Deal de 2020, ele exige que 55% dos resíduos municipais sejam reciclados até 2025. Proibição de exportação de resíduos plásticos para não OCDE, para que se tenha um controle de quem está recebendo e como que pode receber. A China, Operação National Sword, de 2018, baniu a importação de resíduos estrangeiros, forçando outros países a melhorarem sua reciclagem doméstica. Os Estados Unidos, a Environmental Protection Agency, que é a EPA, regula aterros e incentivo de reciclagem, mas ainda exporta 1,2 milhões de toneladas ano de plásticos. Esse é um dado de 2023. A Lei de Resíduos Sólidos do Brasil, que é a Lei 14.726 de 2025, de janeiro agora, em 6 de janeiro de 2025, para ser mais preciso, o Brasil sancionou a Lei 15.088, que proíbe a importação de resíduos sólidos e rejeitos, incluindo papel, plástico, vidro e metal. E essa medida visa estimular que a reciclagem seja feita aqui, ou seja, a reciclagem interna, para reduzir a dependência de materiais recicláveis importados que podem chegar aqui na forma de poluentes, como rejeitos. Esta nova legislação representa um marco no gerenciamento de resíduos, com alguns avanços, entre eles os principais: logística reversa obrigatória para eletroeletrônicos, embalagens e baterias.
Metas de reciclagem: 45% dos resíduos secos até 2030, 30% de orgânicos compostados até 2025, quer dizer, ao longo desse ano. Proibição de aterros para resíduos recicláveis a partir de 2028, quer dizer, não pode mais ter aterro. Incentivos fiscais para empresas que adotarem economia circular, quer dizer, que receberem materiais e criarem e proverem que outros outros que produzem algo possam fazer essa troca, né? E o governo estaria adotando incentivos fiscais para essas empresas. E por que a lei não deve ser alterada? Bom, ela é baseada em evidências, ela é alinhada com as diretrizes da OCDE e da UNEP. A redução de custos: estima-se que uma economia de 14 bilhões por ano com a redução dos aterros, né? E os compromissos internacionais: atende aos acordos de Paris e a Agenda 2030 da ONU. Qualquer flexibilização poderia retardar a transição para a economia circular, aumentar passivos ambientais, quer dizer, aquilo que pode prejudicar o ambiente, como ocorreu com o atraso na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos de 2010. A lei já estabelece exceções específicas, ou seja, ela permite a importação de certos resíduos utilizados nas transformações de materiais e minerais estratégicos. A lei ela já cobre essa parte, não precisamos de ampliar a importação. Como, por exemplo, aparas de papel de fibra longa, de resíduos derivados de produtos nacionais previamente exportados para fins de logística reversa e reciclagem integral. A importância dessa legislação reside na necessidade de fortalecer a gestão de resíduos no país, considerando que o Brasil recicla apenas 4% do lixo que produz. É muito pouco. A proibição de importação de resíduos, se você recicla só 4%, nós temos que incentivar a reciclagem máxima, o máximo que nós conseguimos com a nossa competência. Por que nós vamos importar? Mas nós vamos importar porque ainda não conseguimos reciclar. Bom, então vamos fazer um empenho de fazer uma reciclagem cada vez maior e deixar para importação aquilo que já está previsto, que de repente é coisa que nós não conseguimos fazer por aqui ou não ainda, ou que vai demandar tempo. A importância dessa legislação reside na necessidade de fortalecer a gestão de resíduos no país, considerando que o país recicla apenas 4% do lixo que produz. Repetir. A proibição da importação de resíduos sólidos busca incentivar a indústria nacional de reciclagem e promover a sustentabilidade ambiental, além de gerar emprego, né? A importância também reside sobre mais alguns aspectos que serão cruciais: estabelecimento de hierarquia de gestão de resíduos, prioridade para a não geração, o ideal é não gerar resíduo, mas se gerar, redução, ainda que reduzido, reutilização daquilo que for possível, reutilização, reciclagem, um tratamento e a disposição final ambientalmente adequada se o rejeito for definitivamente rejeito, alinhando o Brasil com as melhores práticas internacionais. A implementação da responsabilidade compartilhada. A lei define as responsabilidades de todos os atores envolvidos no ciclo de vida dos produtos, incluindo fabricantes, importadores, distribuidores, comerciantes, consumidores e o poder público. Olha bem, quando a gente faz uma propaganda de questões ambientais, a gente está falando para o cidadão comum, para todo mundo. Mas nós não somos principalmente os grandes responsáveis por esses problemas. Nós não somos principalmente. Claro que nós somos, sim, porque somos pouco educados para isso. Essa propaganda ela ainda não conseguiu fazer com que as pessoas se posicionem. Precisa de melhorar essa comunicação. Porém, nós não somos a maior parte do problema, né? Porque o fabricante, ele produz, o importador traz, os distribuidores jogam no mercado, os comerciantes, como comerciantes, vendem para a população em geral e chega no consumidor. O consumidor, tratando bem ou mal, ele já tem uma carreira de coisas antes dele que faz com que chegue até ele, e ele, ainda que ele descarte de maneira mais adequada, numa coleta adequada, de qualquer maneira, o que nós vamos fazer com esse lixo? A coleta é adequada, mas nós vamos utilizar, nós vamos exportar, nós vamos botar em aterro. Quer dizer, vamos prejudicar ao mínimo, mas ainda assim prejudicando. Então tem toda uma cadeia envolvida, é uma coisa de ciência. Então você, pessoa física,
consumidor, homem ou mulher, criança, seja lá o que for, você tem que ter consciência de saber como você faz o descarte. Exigir do poder público que ele faça a coleta, né? Mas exigir também que exista legislação adequada para que nós não soframos com os impactos. Exemplos de mitigação de impactos ambientais. Diversos países têm adotado medidas para mitigar os impactos ambientais associados aos resíduos. Por exemplo, a Alemanha implementou a valorização energética de resíduos, abolindo os aterros sanitários, utilizando usinas para gerar energia a partir do lixo, biomassa, tá? Coreia do Sul transforma 95% dos resíduos alimentares em ração animal ou fertilizante, utilizando tecnologias como máquina RFID, que eu não sei o que é, e políticas de responsabilidade estendida do produtor. Aquele pessoal lá da Ásia, lá, eles são incríveis, né? Mas quando partem para fazer alguma coisa, eles chegam a quase 100%. E a União Europeia estabeleceu regras rigorosas para a transferência de resíduos baseada na Convenção da Basileia, que já citamos, visando garantir que as exportações não causem poluição nos países de destino. Bom, isso foi o que nós lemos aí no GPT e no DeepSeek. Agora vem um pequeno pedaço do Gemini, porque o que foi redundante, o que foi repetido, eu retirei daqui, mas vamos ver a pesquisa do Gemini. O que tem de ciência por trás do reaproveitamento de resíduos, o imperativo global? É claro que nós vamos repetir algumas coisas aqui, mas vão aparecer novas. Então, olha bem, o acúmulo crescente de resíduos sólidos representa um dos maiores desafios ambientais da nossa era. Os impactos reverberam desde a contaminação de solo, da água, até a emissão de gases de efeito estufa e a perda da biodiversidade. Quer dizer, ele está dando mais uma janela. A ciência de reaproveitamento de resíduos emerge como um pilar fundamental na busca por uma economia circular, onde materiais são mantidos em uso pelo maior tempo possível. Lá atrás eu falei sobre a questão do tempo de uso adequado do material, considerando o obsoletismo programado ou não, considerando a vida útil do material em si mesmo, da matéria-prima, reduzindo a extração de recursos naturais e a geração de descartes desnecessários ou antecipados. Diversos estudos científicos comprovam os benefícios ambientais e econômicos do reaproveitamento. Análises de ciclo de vida, o ACV, demonstram que a reciclagem de materiais como alumínio e vidro consome significativamente menos energia e recursos naturais em comparação com a sua produção primária. Você produzir o alumínio e produzir o vidro, você gasta muita energia. Se você recicla, você gasta menos energia. Então, se uma boa parte do alumínio que chega na indústria for aquele, e o do vidro que chega na indústria for aquele que tiver vindo da reciclagem, nós vamos ter economia de energia para o país. Por exemplo, a reciclagem do alumínio pode economizar até 95% da energia necessária para produzir alumínio a partir da bauxita. Isso aí é um dado do European Aluminium Association. Da mesma forma, a compostagem de resíduos orgânicos não apenas desvia material de aterros sanitários, quer dizer, você fica com menos necessidade de ter esses aterros que são poluentes, embora sejam em locais, mas são poluentes, reduzindo a produção do metano, que nós já falamos é um potente gás de efeito estufa, mas também gera um fertilizante rico em nutrientes para a agricultura, melhorando a saúde do solo. Então, quer dizer, cria um benefício. A atuação global da regulação e a mitigação de impactos. Vamos repetir algumas coisas aqui possivelmente, mas vem novidades. Ao redor do mundo, diferentes nações têm implementado estratégias regulatórias para mitigar os impactos ambientais associados à geração e disposição de resíduos. Nós já vimos isso. A União Europeia, por exemplo, tem sido pioneira com a sua Diretiva de Resíduos 2008/98/CE, Comunidade Europeia, que nós sabemos e já falamos, que estabelece uma hierarquia de gestão de resíduos priorizando a prevenção, reutilização, reciclagem e, por último caso, a recuperação de energia, com a disposição em aterro sendo a opção menos desejável, quer dizer, para não se poluir. Além disso, a União Europeia tem metas ambiciosas de reciclagem para diferentes fluxos de resíduos, impulsionando o desenvolvimento de infraestruturas e tecnologias de tratamento. Outros países também têm adotado abordagem inovadora. Por exemplo, o Japão
Com sua escassez de espaço e recursos naturais, ele desenvolveu um sistema altamente eficiente de coleta seletiva e reciclagem, com leis rigorosas que responsabilizam tanto produtores quanto os consumidores pelo ciclo de vida dos produtos, que é uma lei básica para a sociedade circular, da economia circular. A Coreia do Sul implementou um sistema de pagar pelo que você descarta. Olha só, você não vai querer pagar, né? Então, onde os cidadãos são cobrados pela quantidade de lixo não reciclável que produzem, incentivando a separação e a reciclagem. Muito interessante, são dados novos que nós não tínhamos. A complexidade da exportação e da importação de resíduos. Vamos voltar a esse assunto. A exportação e importação de resíduos são realidades complexas no cenário global. Elas existem e elas têm as suas necessidades. Mas países com infraestrutura de reciclagem avançada podem importar resíduos de outras nações para alimentar suas indústrias de reciclagem, gerando valor econômico e evitando descarte inadequado em outros locais. Quer dizer, é um sistema de troca, um sistema ético, né? Ele tem infraestrutura para reciclagem, ele não vai se poluir, então ele importa esses resíduos e utiliza na sua indústria, o que é ganho para ele. Um exemplo é a importação de sucata metálica por países como a China, antes dessas suas restrições mais recentes dos trânsitos ilegais. E a Índia também, que utiliza como matéria-prima para a produção de novos metais. Por outro lado, a exportação de resíduos de países desenvolvidos para os em desenvolvimento, muitas vezes esses países em desenvolvimento têm regulações ambientais pouco rigorosas, isso levanta sérias preocupações éticas e ambientais, porque, como eu disse, nós temos um único planeta. Se você deixa de poluir no seu quintal e vai poluir no quintal dos outros, você está poluindo o meio ambiente do mesmo jeito e você vai ser prejudicado mais lá na frente. A Convenção de Basileia, já mencionada pela terceira vez, um tratado internacional busca regular o movimento transfronteiriço de resíduos perigosos e visa proteger a saúde humana e o meio ambiente. Já falamos isso. No entanto, o comércio ilegal e a falta de fiscalização ainda representam desafios significativos. Por isso que nós encontramos, parece que Gana, na África, e aqui no deserto de Atacama, no Chile, parece que muito material ilegal chega lá. Eu não vou garantir, porque isso são coisas que eu já li há algum tempo. Alguns países desenvolvidos podem necessitar de importar certos tipos de resíduos para suprir demandas específicas de suas indústrias de reciclagem. Também já falamos isso. Por exemplo, um país com uma indústria de reciclagem de plástico PET bem estabelecida pode importar garrafas PET de outras nações para manter suas plantas de fábricas, né, operando com capacidade máxima. Essa necessidade pode surgir devido à menor taxa de coleta seletiva interna, por algum motivo, ou à alta demanda por matéria-prima reciclada. Por exemplo, ele não consegue ter isso dentro do país dele porque uma parte ele faz para exportação, então ele precisa de importar o PET para poder produzir para o mercado interno e para exportação. Pode ser uma ideia, pode ser um problema. Estratégias diversificadas para mitigar os impactos. Para mitigar seus impactos ambientais relacionados a resíduos, os países têm adotado variedade de estratégias que nós já falamos, mas algumas aqui são novidade. Investimento em infraestrutura de coleta seletiva e reciclagem, claro. Ampliar a cobertura de coleta seletiva, modernizar as instalações de triagem e reciclagem, desenvolver tecnologias inovadoras para o tratamento de diferentes tipos de resíduos. Implementação de políticas de responsabilidade estendida do produtor. 2 pontos. Transferir a responsabilidade pela gestão do ciclo de vida dos produtos, incluindo a fase pós-consumo, para o fabricante. Então, olha bem, transferir a responsabilidade pela gestão do ciclo de vida do produto, incluindo a fase pós-consumo, para o fabricante, incentivando o design de produtos mais recicláveis e a criação de sistemas de logística reversas eficientes. Incentivos econômicos e instrumentos fiscais. Implementar taxas sobre o descarte em aterros sanitários, conforme a Coreia fez, oferecer subsídios para a reciclagem e a produção de materiais reciclados nas indústrias que fizerem isso e criar mercado na economia circular e criar mercado para produtos reciclados, para manter a economia circular. Campanhas de conscientização e educação ambiental, que é importante, eu acho que isso é muito importante aqui no Brasil, em larga escala, não apenas para o consumidor final, mas para o fabricante, para os políticos, para quem cria as leis,
para quem distribui, para quem trafega, para toda a cadeia de eventos. Informar a população sobre a importância da redução, reutilização, reciclagem de resíduos, promovendo mudanças de comportamento e aumentando a participação na coleta seletiva, inclusive abrindo os olhos dos comandantes dos estados, das prefeituras, das regiões. Fomenta a pesquisa e desenvolvimento de tecnologias de reaproveitamento. Investir em inovação para encontrar novas formas de transformar resíduos em recursos valiosos, como a produção de biogás, combustíveis alternativos e novos materiais. Essa lei de resíduo do Brasil, janeiro de 2025, ela é um marco crucial. Por tudo que nós vimos até aqui, a promulgação da lei de resíduos no Brasil em janeiro de 2025 realmente representa um marco fundamental para a gestão sustentável de resíduos no país. Bom, os dois sites, o GPT e o DeepSeek, fizeram uma conclusão. Eu vou ler as duas geminadas. O reaproveitamento de resíduos é uma necessidade global, exigindo cooperação internacional, regulação eficiente e investimento em tecnologia. A lei brasileira é um avanço crucial e deve ser mantida para garantir sustentabilidade e competitividade econômica. Países que falharem em adotar medidas rigorosas vão enfrentar sanções comerciais, poluição crescente e perda de oportunidades em uma economia cada vez mais circular. O reaproveitamento, então, é aliado a políticas públicas eficazes e a regulamentações internacionais, é fundamental para mitigar os impactos ambientais. A nossa lei representa um avanço, alinhando o país às melhores práticas globais, fortalecendo a nossa gestão interna de resíduos. A alteração nessa legislação deve ser cuidadosamente avaliada, considerando os potenciais riscos ambientais e sociais associados à importação de resíduos, até porque nós produzimos apenas 4%, conseguimos reciclar apenas 4%. Aqui nós temos várias referências: Banco Mundial, Water Waste 2.0 de 2023, Ellen MacArthur Foundation, Circular Economy and Cities, Global E-Waste Monitor de 2024, European Commission 2021, Waste Shipment Regulation, a BRELP 2024, um panorama de resíduos sólidos no Brasil. Esses textos, todos eles, os três, demonstram que consciência, legislação bem feita, robusta e com bastante discernimento, e a cooperação de todos, em todos os níveis, o reaproveitamento de resíduos ele pode ser uma solução viável. Aliás, ele é uma solução bastante viável para os desafios ambientais do século XXI. É óbvio que tem uma hora que o produto chega no momento em que não dá para fazer mais nada com ele. Mas aí é o momento de você saber como que você vai acondicioná-lo, para que ele não fique na natureza prejudicando a nós próprios no futuro e as novas gerações. Bom, chegamos ao final do programa. Ele não ficou tão extenso assim, mas de qualquer maneira nós estamos com mais de 30 minutos. Muito obrigado pela sua atenção, espero que você deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe esse programa, porque o assunto é muito central, e assine o nosso canal, se você for novo por aqui. Mas aperta também o sininho, se você já assinou, para que você seja avisado todas as vezes que nós fizermos um podcast novo, tá bom? Muito obrigado, até o próximo programa pontuando com algum assunto que a gente achar muito relevante. Até lá.